Olá, aqui é o Márcio do canal Aprenda Visual Basic.net e nessa aula a gente vai falar sobre como utilizar o For Nest no nosso projeto. Ou seja, o For Nest é uma estrutura de repetição para repetir um bloco de código até uma determinada condição for atingida. Então, vamos lá para o Visual Studio e fazer uma demonstração aqui do For Nest. Então aqui no Visual Studio eu vou criar um novo projeto e eu vou colocar o nome dele aqui de For, ok? Então estamos aqui com o nosso projeto criado. Agora vamos entender como que funciona o For aqui no nosso projeto, tá? Então a gente utiliza isso quando a gente precisa repetir várias vezes um bloco de código. Então a estrutura dele é o seguinte, a gente coloca For. Dentro dele, a gente precisa criar uma variável que vai ser a variável de teste. Então, eu vou pôr, por exemplo, aqui i. A gente pode colocar qualquer nome na variável. As e o tipo da variável. Eu vou colocar aqui integer. Vou então aqui iniciar a variável igual a 0 até 10, por exemplo. E dá enter. Então vamos entender aqui, eu tenho a nossa variável de controle, que é o i, eu iniciei ela com 0 e ele vai ser incrementado até 10, ok? Então, aqui eu vou fazer o nosso código, tá? Que ele vai ser incrementado. Então eu vou colocar aqui console.writeLine. Eu só vou informar aqui a variável de controle aqui, o i, tá? E aqui embaixo eu vou colocar o pause, tá? Nosso readline para ele parar a execução do projeto. Então vamos ver o que vai acontecer ao executar esse código aqui. Vou dar um start. Então aqui ele fez a execução de 0 até 10. Ou seja, então ele executou o código lá dentro 11 vezes, contando com o 0 aqui. Se a gente quer executar apenas 10 vezes o código, então eu inicio aqui o contador como 1. Vou dar Start. Aí ele vai do 1 ao 10. Beleza, essa aqui é uma forma. Eu posso colocar aqui dentro do bloco, então, um código que eu quero repetir. Tá? O código que a gente quer repetir do nosso programa. Ele vai ser repetido até a condição aqui for verdadeira. Então, enquanto ele não chegar ao 10, ele vai continuar repetindo. Okay? Outra forma que a gente pode montar o for aqui, então eu vou comentar esse bloco aqui. A outra forma, a gente coloca for e dá 2 vezes o tab. Ele já monta aqui para a gente a estrutura do for. A gente já declara a variável, posso pôr ela como i, aperto o tab 2 vezes, ele vai para o próximo. Então ele está do 1 ao 10, eu posso mudar aqui para 0, aperto o tab de novo e posso mudar aqui para 20, tá? E dou enter. Ok, ele terminou aqui de montar o nosso bloco, tá? Veja a diferença aqui. Aqui eu não informei o tipo da variável. E mesmo assim, ele pegou aqui automático, porque eu já estou igualando ela aqui como 0. Tá? Então, como eu já igualei ela aqui como 0, ele automaticamente já expôs ela como integer. Então, assim, que é uma forma, a gente já fazendo a declaração explícita aqui, né? Eu estou setando aqui o tipo da variável e aqui eu não estou setando o tipo da variável. Então, o compilador aqui ele já entendeu que essa variável é de um tipo inteira. Tá? Vou colocar aqui a nossa linha de repetição e apertar F5. O resultado vai ser o mesmo. Então, ele pegou do 0 até o 20. Ok, beleza. Agora, vamos supor que a gente quer fazer do maior para o menor, ou seja, fazer decrescente. A gente muda aqui
para 20 a inicialização, e a gente põe aqui até 0, e a opção Step menos 1. Vamos ver como que fica. Eu vou dar F5 aqui de novo para executar o projeto. Ela iniciou do 20 e foi até o 0. Então, essa opção aqui, Step, eu posso pôr tanto como positivo, que seria qual que vai ser o número de incrementos que vai ser feito. Então, se eu inverter aqui de novo, vou colocar aqui como 0, voltar aqui 0 e 20, e colocar aqui o Step 2. Tá? Então, ele vai ser incrementado de 2 em 2 o nosso for aqui. Vou dar o F5. Ele foi incrementado de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. Tá? Então, essa opção Step aqui, a gente fornece qual que vai ser o número de incrementos em cada etapa do for. Tá ok? Beleza. Então, vamos comentar aqui, vamos fazer outro for. Vou comentar aqui esse for. E agora a gente vai fazer uma forma de a gente sair desse loop, né? Antes de completar totalmente o laço aqui, antes de completar totalmente a sequência que a gente quer. Então, vou colocar assim, for i igual a 1 até 20, ok? Vou pôr para escrever aqui. E vou pôr uma condição aqui embaixo. Se o i, a nossa variável lá de incremento, for igual a 10, então eu vou pôr aqui um exit for. Vou colocar um outro comando aqui, console whiteline, eu só vou mudar aqui dentro para saiu do for. Ok? E vamos executar aqui. Dá um start. Então, ele encontrou 10, saiu do for. O que que acontece? Quando a gente coloca aqui o exit for, ele sai do bloco exit, né, ele sai do bloco for e já começa a executar a linha após o bloco for. Então, depois do nest aqui, ele começa a seguir a linha, executar a linha, ok? Então, eu não interrompo totalmente a execução do programa, ele só sai de dentro do for, ok? Então, essa aula fica por aqui. A gente viu como que funciona um for dentro do programa, para que ele é utilizado, né? Para a gente repetir várias vezes um bloco de código, pode ser qualquer outro código colocado aqui dentro. Então, essa aula fica por aqui. A gente se vê na próxima aula.